laboratório, né? Então você vive o personagem tanto na vida atual ali quanto no seu trabalho. É verídico essa frase que todo ator fala, que ele vive mesmo o personagem? A gente se aproxima, a gente empresta muito nosso pro personagem, né? Porque você se aproxima muito daquela realidade. Às vezes você não tem aquelas experiências, você não passou por aqueles sentimentos, mas você vai emprestar o seu melhor para levar essa verdade e essa comunicação para esse público. Né? Então, te dando esse exemplo, o Conselho Tutelar é uma série sobre conselhos tutelares. Né? A gente faz o tal do laboratório. O que é o laboratório? Eu preciso chegar perto daquela realidade. Então, eu não vivo uma realidade de conselho tutelar, eu não sou uma assistente social, então eu preciso chegar lá perto para pelo menos entender como é que eu vou contar essa história como assistente social. Né? E eu fiquei uma semana no Conselho Tutelar da Rocinha, junto ali, né, observando, vendo o mecanismo, obviamente aqui num lugar de observadora, mas esse é um dos nossos exercícios de observador, de ver como é que aquele ambiente, aquela história, o que eu trago disso para imprimir no meu trabalho, né, e para imprimir na minha personagem. Né? Então foi uma experiência ímpar, assim, porque é uma das maiores favelas da América Latina. Né? E a realidade de um conselho tutelar, a gente que não trabalha com isso, a gente não tem a mínima noção. A gente não tem noção do nosso papel de cidadão. Então, por exemplo, a gente não sabe que com o nosso título de eleitor a gente pode votar no conselheiro tutelar da nossa região. Sério? Sério. Então, existe uma região, por exemplo, aqui do sul da ilha. Né? E essa região do sul da ilha existe um conselho tutelar que é responsável pela região. Nós não sabemos por quê. Porque não é divulgado. É uma soma de coisas, né? Não é divulgado, a gente como brasileiro, a gente sabe muito pouco sobre os nossos deveres e direitos, né? Então, a gente fica um pouco meio patinando em algumas coisas. Às vezes, quando a gente tem uma necessidade como cidadão, você vai buscar uma informação e diz, imagina, eu nem sabia que eu podia fazer isso, ou que eu tinha esse direito, ou que eu tinha esse dever, né? Às vezes é só quando surge a nossa necessidade como cidadão e a gente se apropria disso. Então, eu acho que a gente não sabe disso porque também é pouco divulgado, mas também porque a gente, como cidadão, a gente sabe muito pouco, né? A gente se coloca muito pouco em exercício de cidadania nesse olhar do todo, né? Então, a gente pode saber qual é o conselho tutelar da região, saber o dia da votação, pegar o nosso título de eleitor e dizer, olha, eu moro na rua tal, vim aqui votar. Sim. Por quê? Porque como cidadão que mora nesse bairro, você pode ser uma peça-chave importante se tiver acontecendo algum tipo de crime com alguma criança. Você pode dizer, peraí, eu já sei que é um conselheiro, vou lá no conselheiro e dizer, me ajuda aqui, porque tem uma criança do lado da minha casa que é abusada, que é não sei o que. Você pode ser uma ferramenta de ajuda. E a gente não sabe disso. Né? Então essas coisas foram me vindo à cabeça. Daí vem uma outra somatória, né? Essa questão de você fazer essa ação, né? Vem o medo da ação, vem a retaliação. Vem uma série de coisas. Né? E o que é legal? A série trouxe isso. A série traz essas histórias. Essa realidade. Traz a realidade do vizinho ficar com medo de denunciar, traz a realidade de uma babá, de uma pessoa que ajuda em casa com medo de denunciar. Então, ela traz dentro da dramaturgia essas questões que também nos pega como cidadão. E esse é o papel, né, o que eu acredito, assim, esse é o papel de um bom trabalho, de uma boa contação de história. Eu também ajudo a trazer reflexão e informação. E eu lembro que todos os anos que a série, nesses 3 anos, era uma vez por ano, todas as vezes que a série estreou, tinha um burburinho assim. Olha isso, que polêmico. A 3ª temporada foi só sobre pedofilia. E se fala, é um tabu, né? Então, o papel da arte, o papel da dramaturgia é trazer reflexão e informação. Então, por isso que eu digo que esse é um dos trabalhos que eu mergulhei muito de fazer, porque ele realmente tinha um viés social, de cidadania, de informação, de reflexão. Interessante. E você dentro do papel da Lídia, como é que você se sentiu vendo essa realidade que talvez você não conhecesse tanto? Sim. Tinha um processo, né? Eu me lembro de quando eu recebia o roteiro, eu chorava muito.
porque você lê histórias que você não imagina que o ser humano é capaz, né? Sim. E olha que todas as histórias do Conselho Tutelar são histórias verídicas, Sim, são sim, relatos sim. de histórias verídicas. Sim. Mas os dramaturgos tinham que dar uma amenizada para poder ir para a televisão. Olha que cruel, ou seja, na realidade era muito pior. Né? Aquilo que você recebia já era algo... Já era limpo. De uma censura para não ir o pior para a televisão, para a dramaturgia. Né? Então tinha algumas coisas que tinham que dar uma amenizada, porque não dava. Né? Então eu tinha esse processo, eu recebi o roteiro... Pelo impacto, né, Galinha? O impacto, né? E é difícil mesmo de você acreditar que o ser humano é capaz dessas coisas, sabe? E a gente, ser humano, uma das coisas que a gente faz com habilidade é julgamento, né? Então, a gente olha e julga os outros, julga as pessoas, então tinha muito esse cuidado. Então, eu recebi o roteiro, primeiro eu chorava muito, que eram histórias muito impactantes, e aí depois de passar esse processo, assim, aí eu ia para a parte técnica, né? E aí eu ia decupar texto, decupar roteiro, e aí ia fazer o meu trabalho mesmo, que aí tem todo um processo técnico para você entender. Porque uma coisa que eu acho muito legal de contar, assim, para quem não é do métier, assim, a gente não grava na sequência cronológica que você está vendo lá. Não. Então, a criança nasceu, viveu, nananana. São takes. Você grava tudo embaralhado. Ah, é? É. Que loucura. É uma loucura. Então você pode, de repente, no mesmo dia, gravar uma cena de morte, uma cena de amor, e elas estão todas trocadas de lugar. Ao mesmo tempo que você está emocionada com aquela cena de amor... Aí você muda, tem a próxima já é outra coisa. Mas ela já está num outro momento da história. Então já tem que sofrer aqui com a você cena de tem morte. que mudar, lembrar da emoção. E aí você tem que estar... Sempre tem que estar lembrando, e aí faz parte do estudo, né, que a gente chama de estudo de mesa. Você tem que lembrar de onde você saiu na cena anterior, que te trouxe até aqui, que emoção é aquela que veio de lá, para puxar a emoção que vai disparar essa conversa aqui nessa cena aqui. Porque a gente não grava na cronologia da história, porque a gente grava em função da logística da produção. Então, por exemplo, todas as cenas que acontecem na barbearia do Carlão é hoje à noite. Então, independente se na história ela é no início, no começo, no fim. Então, todas as cenas da barbearia do Carlão vão ser gravadas hoje à noite. Entendeu? A gente está a favor da logística da produção. Normalmente, o público imagina exatamente isso. Vocês gravam uma sequência da história. Qual é a minha obrigação de entregar a contação de história? É organizar esse fluxo da emoção para você vir junto comigo na contação do personagem. Então, eu tenho que ter bem construído isso, porque eu não gravo na sequência, mas a hora que você assiste, você tem que assistir como se fosse a sequência. Exatamente. Então, eu tô lá na minha casa, recebo uma informação, saio com essa informação na rua, pego o carro, do carro eu salto aqui, venho aqui brigar, daqui, não sei o quê. Você vai assistir essa sequência, mas eu vou gravar primeiro a briga do carro, depois... Entendeu? É uma legal, né? É bem legal. É um quebra-cabeça desgraçado. Por isso que é um trabalho árduo, porque é um trabalho de construção e leva muito tempo.